Bom, vou resolver essa, é uma treliça hiperestática e eu vou resolver pelo método das forças. Bom, a treliça é essa aqui, ela tem um apoio aqui do segundo gênero, um apoio do primeiro gênero e o que torna ela hiperestática é esse outro apoio aqui do primeiro gênero. Uma carga aqui concentrada de 2 kN e uma de 5. O que acontece? Esse exercício a gente considera que todas as barras ela contém a gente vai ver na formulazinha lá, o EA ele é constante, então depois a gente detalha mais essa parte. Bom, as três equações que a gente tem para resolver um problema é o somatório de força em x, somatório de força em y e somatório de momento. Só que o que acontece aqui? Nós temos uma reação horizontal em A, uma reação vertical, uma reação horizontal em B e uma reação vertical em C. Então, nós temos quatro incógnitas aqui para determinar. Então, isso a gente já determina que a treliça é hiperestática. Então, vamos ver como é que a gente faz para conseguir resolver. Bom, vamos separar em duas partes, tá? A primeira parte, que é o caso que eu vou chamar de caso zero, essa essa estrutura ela vai manter esse apoio, mantém esse apoio e a gente retira aquele apoio que estava aqui no ponto C, tá? Então a gente mantém as duas cargas de 2 kN, 5 kN e aí a gente tem uma estrutura isostática para conseguir determinar. No caso 1, que é a segunda etapa de cálculo, nós vamos também considerar os mesmos apoios, só que aqui eu já não tenho mais aquela força, porque eu já calculei aqui no anterior, e aqui eu não tenho também a outra força. O que eu vou ter aqui diferente? Essa força aqui unitária de 1 kN aqui para cima, no mesmo sentido da reação vertical que seria do apoio aqui da estrutura. Bom, só para ilustrar aqui, no caso zero, que é o primeiro passo que a gente vai fazer para calcular, essas duas forças, como a gente retirou esse apoio daqui, a estrutura ela tende a fazer o quê? Ó? Ela tem esse deslocamento aqui. Esse delta zero é o deslocamento que ela vai sofrer. Então, no segundo passo, que é o caso 1, com a força aqui unitária, e sem as outras forças aqui nesses nós, ela também vai ter um deslocamento, só que dessa vez para onde? Para cima, que a gente vai chamar de delta 1. E se a gente for analisar, o delta 0, que é o deslocamento dela para baixo, mais o delta 1 aqui, vezes a reação de V. Por quê? Porque o delta 1 é um deslocamento unitário, então vai ser uma vez, vezes, quantas vezes vale a reação V? A reação em C. E aí o somatório desse deslocamento para baixo e o deslocamento para cima tem que ser igual a zero. Então essa aqui é a nossa quarta equação aqui, onde a gente pode determinar aí a reação em C e aí a gente consegue determinar as outras reações. Como é que a gente vai calcular o delta zero e o delta 1? Bom, a gente vai utilizar aqui, primeiramente, essa tabelinha. A gente faz uma tabelinha onde a gente vai ter aqui o número das barras da nossa treliça. E aí a gente tem a normal aqui, que é o esforço que a barra sofre. No caso 0, que a gente vai chamar de N0. No caso 1, com a aplicação da força unitária, que a gente vai chamar de N1. Nós temos o L aqui, que é o comprimento da barra. E aí o que vai importar para a gente são essas duas coluninhas aqui, ó, que é o que? É o N0 vezes o N1 vezes o L e depois o N1 vezes N1 vezes L. Ou então a gente pode chamar de N1 ao quadrado vezes L. O somatório aqui é que vai ajudar a gente na determinação. E aí o delta zero vai ser aqui, ó. O delta zero foi o que eu te falei, o somatório de N0 vezes N1 vezes L.
E esse EA a gente vai acabar que a gente vai desconsiderar. O ΔI, N1 vezes N1 vezes L. O EA a gente desconsidera. Por que, que a gente desconsidera? Porque eles são constantes para todas as barras, então não vai fazer diferença no cálculo. Enfim, começando o caso zero, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar aqui, ó. Nós temos uma reação vertical em A, uma horizontal e uma horizontal em B também. Então, como é que a gente começa a fazer? Somatório de momento. Botei a regrinha aqui, ó, do anti-horário, do horário, para a gente conseguir lembrar. O que é o momento em A? Bom, eu tenho 2 kN aqui. Qual é a distância daqui até o ponto A? 2 metros, não é isso? Então é menos, por que menos? Porque ela vai girar em sentido que? Anti-horário, não é isso? Então, desculpe, vai girar no sentido horário. Então o sinal aqui é negativo. 2, que é a força, vezes 2, que é a distância. O 5, também no mesmo sentido horário. Então vai ser 5 vezes, qual é a distância? 4 metros. Mais o que? Esse RHB aqui, ele está indo no sentido agora do que? Ó, ele está no sentido anti-horário. Então ele vai ser o que? Positivo. Então mais RHB vezes qual é a distância de RHB aqui, ó, até o ponto A? 1,5. Tá marcado aqui na nossa treliça. Então agora é só fazer conta. A gente passa para lá, divide 24 por 1,5 e a gente determina aqui que RHB é igual a 16 kN, certo? Então a gente já pode botar para cá, ó, RHB é igual a 16. Qual é a outra equação que a gente tem? Somatório de força em X. Vamos lá. RHB menos RHA, porque RHA está no sentido contrário, igual a zero. A gente já sabe quem é RHB, que a gente já determinou na equação anterior. Então é só passar para o outro lado. E nós temos aqui RH igual a 16 kN também, certo? Só falta achar quem agora? A reação vertical, né? Então a gente faz o somatório de força em Y, tá? Nós temos 2 para baixo aqui e 5 para baixo, então ambos são negativos. Menos 2, menos 5, mais o RVA que está para cima. Dá menos 7, passando para lá, a gente determina que RVA é igual a 7 kN. Bom, então aqui a gente já determinou, ó, 7, 16 e 16. Depois que a gente determina aqui as reações dos apoios, a gente vai fazer o quê? Determinar cada barrinha dessa aqui, quanto que vale a normal aqui no esforço, se é tração, se é compressão, enfim. Vamos dar nome aqui aos nós, todos os nós aqui estão A, B, C, D, E, e vamos também enumerar as barras de 1 até 7. Então, como é que a gente começa? Eu não posso começar, por exemplo, pelo nó B. Isso eu já falei em outro vídeo aí de treliça, porque o que acontece? Eu não sei quem é a barra 1, não sei quem é a barra 3, não sei quem é a barra 2. Então eu vou ter 3 incógnitas. E para determinar os esforços na treliça, eu só tenho o quê? Somatório de força em X e somatório de força em Y. Eu não tenho momento, então eu só tenho duas equações. Só posso ter duas incógnitas. Então, começar pelo ponto B, impossível. Poderia começar por E? Poderia. Tenho a barra 7 e a barra 6 para descobrir, ok. Posso começar pelo A? Tem a barra 4 e a barra 1. Então, ok. Vamos começar aqui então pelo cálculo do nó A. Então eu tenho um nó aqui e eu começo a desenhar todas as forças e barras sempre saindo do nó. Aqui, ó, eu tenho 7 para cima, que é dessa reação, tá? Eu tenho 16 dessa reação. E eu tenho quem? Eu tenho vou chamar de F4 aqui, a força da barra 4. E para baixo eu tenho F1, que é a força da barra 1, certo? Bom, aqui tá tudo no plano XY, não tem que fazer mais nada, é só jogar as equações e resolver. Vamos começar pelo Y. O que a gente tem? A gente tem 7 aqui, ó, 7 kN para cima, positivo, menos F1 que está para baixo. Então,
a gente só passa o 7 para lá, ou na verdade a gente passa o F1, né, para inverter aqui o sinal. A gente ficou com 7 kN. Reparem que deu mais. Se deu mais, é o que? Tração. Se o resultado aqui der negativo, compressão. Então a gente já determinou aí F1. Vamos lá, somatório de força em X. Menos 16 mais F4, a gente passa para lá e tem o F4 aí também positivo aí, sendo tracionada essa barra. Então a gente consegue determinar aí a barra 1 e a barra 4. A gente vai precisar do que lá na nossa tabela também? O comprimento das barras. Então aqui também não tem mistério. A barra 1 aqui, ó, é essa distância aqui, ó, de 1,5. E a barra 2, ela tem 2 metros, nada muito difícil de se determinar. Então, a gente pega a nossa tabelinha e já vai montando aqui, ó, na barra 1 e na barra 4, eu já posso colocar os valores que eu encontrei aqui, de 7, 16 e a distância aqui, o comprimento das barras, beleza? Vamos para o segundo passo agora. Reparem que eu já botei aqui, ó, a barra 1 que eu já calculei e a barra 4 eu já consigo visualizar aqui, ao invés de número de barra, eu já substituo pelo valor delas em relação aos esforços, tá? Então vamos lá, vamos fazer agora esse nó B. O que a gente tem de força aí atuando em B? Vamos lá, a gente tem 7, que é dessa barra aqui, ó, sempre saindo do nó, a setinha aponta saindo do nó, tá? Temos o que? 16, aqui ó, 16 kN, não está com a setinha para lá, então a gente bota ela sempre saindo do nó. Só que junto aqui com com 16, a gente também tem F2, que é da barra 2 aqui. E temos F3. Pronto. F3, ela está na diagonal, ela está num plano fora de x e y, então a gente vai ter que fazer o que? Decompor. De que forma? Vamos ter que achar esse ângulo, que é o mesmo ângulo que está aqui, para a gente conseguir decompor essa força aí em x e y. Bom, só uma regrinha básica aqui de trigonometria. A gente tem esse ângulo aqui, alfa, que a gente tem que determinar. E a gente tem um cateto oposto e um cateto adjacente. Esse aqui vale 1,5 se a gente pensar nesse triângulo aqui, ó, para a gente determinar. E o adjacente vale 2 metros. Então a gente pode calcular pela tangente. Por quê? Tangente é o quê? Cateto oposto sobre adjacente. Faz a continha aí, ó, 1,5 sobre 2. O arco tangente disso vai resultar no nosso ângulo aí, alfa, que vale 36,87 graus. Então a gente já conhece esse ângulo, então a gente pode decompor F3 em duas componentes aqui, ó, em Y e em X, tá? Como é que a gente vai fazer essa decomposição? A gente passa a barra para cá. A F de Y da barra 3 aqui está para cima e a de X está para baixo. Então a gente consegue fechar um triângulo aqui, retângulo, porque ele é formado aqui por esses dois catetos aqui 90 graus. Então a gente conhecendo esse ângulo, a gente pode decompor. Por quem? Seno e cosseno, tá certo? O seno é o que? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa é quem a gente quer achar. Então, essa f de y aqui sobre f3 é igual ao seno. A gente conhece o ângulo, então a gente faz uma regra de 3 aqui, multiplicando o seno pelo f3 e deixa isolado o f de y. Então a gente já sabe que é isso. O seno de 36,87 dá 0,6. Então essa nossa componente aqui, ó, se a gente perceber, a gente já pode determinar ela. É 0,6 vezes F3, tá? E a mesma coisa, só que com o F de X aqui, a gente vai fazer utilizando a regra do cosseno, tá? Mesma conta, mesma relação, só que aqui deu o quê? 0,8. Então, nosso F de X aqui é 0,8 F3. Então, a gente já pode trabalhar com esses números para poder fazer os somatórios, tá? Em Y, vamos começar por Y.
voltando aqui rapidinho, por que y? Porque olha só, em x, o que eu tenho em x? Eu tenho f2 e tenho 0,8 f3. Então eu vou trabalhar com duas incógnitas. Se eu fizer em y, o f2 ele não está em y. Eu só tenho f3. Então é muito mais fácil eu iniciar esse cálculo onde eu tenho menos incógnita para descobrir. Então por isso que eu começo por y. Então o que eu tenho em y? Eu tenho esse 7 aqui, ó, positivo, tá para cima, mais quem? 0,6 f3. Jogo 7 para lá negativo, depois divido e acho o valor aqui de F3 negativo, aqui ó, negativo. Se ele é negativo, quer dizer que ele é o que? Compressão. A barra está sendo comprimida em 11,67. E agora a gente faz o somatório de força em X, que eu tenho 0,8 aqui F3, mais 16, mais F2. Aqui ó, que é quem eu vou descobrir. 0,8 vezes F3 sempre carrega o sinal. Os esforços na barra, a gente sempre vai carregar o sinal aqui para fazer os cálculos. Então eu tenho que multiplicar menos 11,67, tá aqui, vezes 0,8, tá? Mais 16 mais F2. Bom, só fazendo conta aí, vai nos restar F2 o valor de menos 6,66. Menos, então quer dizer que é compressão, ela está sendo comprimida essa barra. Bom, distância, comprimento das barras, vamos lá. A barra 2 não tem mistério, essa barra aqui, ó, a distância dela aqui, o comprimento dela é 2 metros. E a barra 3, a gente pode usar um conceitozinho aqui básico também da trigonometria aqui, de hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. Quem são os catetos? O adjacente ao quadrado mais o oposto ao quadrado. Fazendo uma regrinha aqui, ó, passo o expoente aqui em forma de raiz quadrada, certo? E aí eu consigo fazer esse cálculo. Vamos só demonstrar aqui como é que a gente faria, ó. Raiz quadrada, vamos lá. De quem? Quem é meu cateto adjacente? Aqui, ó, adjacente, é esse aqui, ó, 2 metros. Então, 2 elevado ao quadrado, mais o outro oposto é 1,5. 1,5 ao quadrado. Então, qual o resultado aqui que dá pra gente? Aqui, ó, 2,5. Então, 2,5, 2,5 é o comprimento aqui da barra 3. Então, da mesma forma, definimos quem? F2 e F3 e o comprimento das barras. Vamos lá na nossa tabelinha e vamos botar aqui, ó, F2, F3, tá? O comprimento, certo? Então, aqui a gente já consegue, já está quase completa aqui a nossa primeira parte de cálculo, faltando aqui só 5, 6 e 7, certo? Vamos dar continuidade. Bom, já substituí, assim como eu fiz na barra 1 e 4 aqui com os valores, a mesma coisa eu fiz nessas barras aqui 2 e 3, substituindo aqui pelo o valor que a gente encontrou. Noé, vamos fazer pelo Noé, que a gente também tem duas incógnitas, a gente consegue definir aí de forma fácil. Bom, não esquecer aqui, ó, tem essa força de 5 kN aqui, ó, para baixo, sempre saindo do nó. Sempre repito isso, mas é importante frisar. O 7, vou chamar de F7 para cá. Ainda temos a barra 6 aqui, ó, vou chamar de F6. E aí a gente tem que descobrir o que? A gente vai ter que decompor também F6, né? Em X e Y. Então a gente vai usar a mesma relação, ó. Esse ângulo aqui, ó, que era alfa, é igual a esse aqui. Então a gente já tem o ângulo calculado, que é 36,87. Então vamos usar essa regra aí para decompor a barra. Mesma coisa, ó. Vou fechar aqui, ó, o triângulo retângulo com as duas componentes. Vou usar o ângulo e vamos para f de x 6 e f de y 6. Bom, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é meu cateto oposto?
aqui ó, f de y. Então, fazendo a multiplicação aí, vai me determinar 0,6, não é isso? Então aqui ó, meu f de y é 0,6 f6. Fazendo a regra do cosseno, a gente vai determinar aqui ó, que f de x6 é igual ao que? 0,8. Então, 0,8 f6. Ah, mas é o mesmo valor do anterior? Sim, a gente está trabalhando aqui ó, o mesmo ângulo. Se a gente procurar trabalhar sempre com o mesmo ângulo, às vezes não é possível, mas se for, se a gente conseguir associar um ângulo com o outro e achar o mesmo valor, a gente sempre vai facilitar o nosso cálculo. Então vamos lá. Mesma coisa, em x eu vou ter f7 e vou ter f6. Então eu prefiro começar por y, porque aí eu só tenho f6, porque f7 só está atuando no plano x. Vamos lá. O que eu tenho? Menos 5, menos, porque está para baixo, aqui ó, 0,6 f6. Jogo o 5 para lá. Na verdade eu tirei o menos 0,6 f6 daqui e o 5 só inverti aí os lados. E aí eu fico com um valor negativo de 5 dividido por 0,6. Aqui ó, já determinei f6 negativo, compressão, ó, está indicado aqui com Czinho. Então, somatório de força em x, eu vou ter menos, porque está para a esquerda, 0,8 f6, menos f7, porque está para lá. Mas f6 é quem? Eu já determinei aqui, não já? Lembra de carregar o sinal, ó. É negativo, a gente carrega para cá também. Então vai ficar menos 0,8 vezes menos 8,33. Menos f7 igual a zero. Só fazendo conta aí, ó, determinamos o valor de f7, tá? Positivo, então ele é tração. Comprimento das barras, também não tem mistério. Essa barra 6 aqui vai ser o mesmo comprimento aqui da barra 3, que a gente já tinha calculado anteriormente, no valor de 2,5. E a barra 7 tem um comprimento aí de quanto? 2 metros. Então a gente vai lá para a nossa tabelinha e preenche. Ó. Já preenchi aqui, ó, 6 e 7, com os seus respectivos valores. Quando é negativo eu boto negativo, quando é positivo eu boto positivo. As distâncias, ó, o comprimento das barras e pronto. Só falta determinar quem agora? 5. Então vamos lá. Só tenho a barra 5 agora para descobrir. Então eu posso escolher qualquer nó aqui, ó, tanto D quanto C, vai me resultar o valor da 5 aí. Mas eu vou começar pelo C, que eu acho mais simples. Eu vou ter menos. Lembra aqui, ó, o valor da barra é menos 6,66. Então, quando eu trouxer ela para cá, independente da orientação da seta, a orientação da seta que está saindo do nó, porque é o que a gente utiliza no método para calcular. Só que o valor eu tenho que carregar, ó, é menos. Se ele é menos aqui, ele tem que ser menos aqui, tá? Temos menos 8,83, ó, tá aqui, inclinado. E temos F5, que é quem a gente vai descobrir. O que acontece? Essa força aqui, inclinada, ela também tem duas componentes, uma para Y, outra para X. Me interessa descobrir essa aqui? Não. Por quê? Por que eu não preciso disso? Porque a minha força 5, que é quem eu vou descobrir, ela só está no plano Y. Então eu só preciso dessa componente aqui. Então eu posso fazer direto. Eu sei que em Y aqui, quando eu jogar para cá, fechando o triângulo em relação ao ângulo alfa, ela vai ser o quê? Meu cateto oposto. Cateto oposto, eu utilizo a regra do quê? Do seno. Então vamos lá. Somatório de força em Y eu vou ter menos 8,33 vezes o seno do ângulo, que já é a minha componente aqui direto, mais F5. Fazendo conta aí, ó. Eu determinei aqui F5 igual a 5 positivo, tração. Então já está determinado. Comprimento da barra 5, 1,5.
que é a distância aqui, o comprimento dela de um nó até o outro é 1,5. Então fechou. Agora, ó, nossa tabelinha aqui, ó, nosso N0 já está completo. E o comprimento da barra vai ser, obviamente, comum, tanto para o N0 para o N1, o comprimento da barra não muda. Então esse aqui já está determinado, essa coluna, só falta a gente determinar agora quem? Essa coluna toda aqui, para a gente poder fazer os somatórios, as multiplicações, que vai nos gerar aqui os somatórios, para a gente poder fazer o cálculo final, beleza? Então vamos lá. No caso 1, mantém os apoios, mesma coisa. Aquelas forças que tinham aqui em cima vão desaparecer. E eu vou ter a carga unitária aqui, onde era o nosso terceiro apoio aqui. Então, no mesmo sentido da reação, a gente joga essa carga unitária. Vou ter uma reação horizontal, tanto em A quanto em B. Vou ter uma vertical em A e é só calcular. Vou começar pelo ponto A. Então, vou fazer o somatório de momento. Esse 1, ele vai gerar a estrutura no sentido que? No sentido positivo aqui, ó, no sentido anti-horário. Então, é mais 1 vezes... Mas, peraí, qual é a distância de 1 até o ponto A? Veja, a gente tem que fazer o quê? Projetar a força para que a gente pegue essa distância aqui, ó. Essa distância aqui é que importa, tá? Não é essa distância aqui não. Essa distância aqui está errado. Então é essa distância aqui, ó. A força ela está passando por aqui. Então quando ela chega aqui, ó, num ângulo que forma um ângulo aqui, num plano ortogonal aqui, um ângulo de 90 graus, é que a gente pode determinar essa distância aqui até o ponto A. Então é 2 metros, que é essa distância aqui. Tá bom? RHB, pelo sentido da seta aqui que eu adotei, é negativo, porque gira no sentido horário, vezes, qual é a distância daqui até aqui? 1,5. Então, só fazer conta aí sem mistério, e achamos aí RHB igual a 1,33. Então, o somatório de força em X, RH menos RHB, substitui RHB que a gente já encontrou, então RH também igual a 1,33. Vamos fazer o somatório de força em Y, que é 1 positivo, porque está para cima, menos RVA, está para baixo, igual a zero. RVA igual a 1 kN. Pronto, fechou. Achamos as 3 reações. A gente já joga aqui, ó, o valor das 3 reações. E agora é só começar a calcular os nós. Vou seguir a mesma ordem que eu fiz no caso zero. Começo pelo nó A. Aqui, ó, pego essa força de 133, boto ela saindo do nó. Pego a força de 1 kN aqui, ó. Não, primeiro eu peguei a força 4, também no mesmo sentido. Agora sim, 1 kN aqui para baixo. E tenho a força 1 aqui, da barra 1, também para baixo. Então vamos lá. Também está tudo em x e y, não tem que decompor nada, só fazer cálculo. O que eu tenho em y aqui? Ó? Menos 1, menos F1. Então o resultado aqui vai me dar F1 igual a menos 1. Esse menos, mais uma vez, significa o quê? Compressão, que está indicado aqui. X, 133 mais F4, e resultou um valor aí negativo de 1,33, compressão. O comprimento das barras é o mesmo, então a gente não precisa se preocupar com isso mais. Então aqui, ó, marquei aqui, ó, preenchi a tabela com valor de 1, valor de 4, vamos seguir em frente. Bom, cálculo do nó B, a gente tem 133, temos F2, temos menos 1, ó, tá vendo? Não é menos 1, eu carrego o sinal. Tá, mas está para cima é positivo, não interessa. Eu tenho que carregar o sinal, certo? Então, F3. Vou decompor também, só que a gente já fez esse cálculo, né? Que a gente tinha aqui aquele ângulo, fizemos a regra do seno e do cosseno, é a mesma lógica que a gente fez por caso zero para decompor essa força.
Então, resulta aqui em 0,6 e 0,8, ambos vezes F3. Então, somatório de y, vamos lá, mais, por quê? Porque a seta está apontando para cima, então o sinal da força é positivo, só que o valor que eu tenho aqui é menos 1, então eu boto mais, menos 1, mais 0,6 F3 igual a zero. Fazendo a transformação aqui, passando para lá, acho o valor de 1,67 kN aqui, ó. Positivo tração X menos 0,8 F3, ó. Sentido dela tá positivo, né? Para a direita, menos 1,33 mais F2 igual a zero. Fazendo as contas aqui, ó, já sei quem é F3, substituo aqui. Faço a multiplicação, o que me resultou aqui? Zero. Mas pode? Pode. Quer dizer aqui que a barra 2 ela está sofrendo esforço zero, certo? Não está sendo comprimida nem tracionada. Então a gente bota o valor aqui, ó, de 2 e 3. Aqui, ó, 0, 1,67. Vamos encontrar agora 5, 6 e 7 daquela mesma forma. Noé, que a gente já descobre quem? F7, F6. Não temos nenhuma força aqui de carregamento. No caso zero, a gente tinha uma força aqui de 5 para baixo. Aqui agora a gente não tem. As duas componentes, da mesma forma que a gente fez lá para decompor. 0,8 F6, 0,6 F6. Então vamos começar para o somatório em Y. Olha lá, eu tenho menos 0,6 F6 igual a zero. O que vai acontecer? Se eu passar aqui, ó, o menos 0,6 que está multiplicando para cá, 0 dividido por 0,6 é zero. Então significa que F6 também é zero. O que acontece? Ela está sofrendo esforço aqui de nada. Ela não está sendo nem tracionada e nem comprimida. F7 já é diferente. Ó. Tem 0,8 F6 negativo, porque está para a esquerda, mais F7. Da mesma forma, vai dar zero também. 0,8 vezes zero. Então, F7 também é zero. Não está sofrendo nenhum esforço aqui. Até porque não temos nenhuma força atuando aqui. Tá certo? Então, vamos preenchendo a tabela. F6 e F7 aqui, ó. Zero. Comprimento da barra a gente já tem. A gente já determinou lá no, quando a gente estava fazendo aqui N0, não é isso? Então, só falta quem aqui agora? F5. Então, vamos lá. Nó C, da mesma forma. Eu tenho aqui, ó, mais 267. Por quê? Ah, mas está para a esquerda é negativo. Não, negativo vai ser o sentido da força. Mas o valor dela eu carrego o sinal, tá? Temos zero, então essa barra aqui não vai influenciar em nada. E eu tenho 1 kN aqui, que é o que? Esse 1 aqui está atuando no nó C, não tá? Então eu boto ele aqui saindo do nó para cima. E ainda tenho F5, que é quem eu vou descobrir. Essa barra a gente pode esquecer, não é? Porque ela está zero. Então eu vou fazer o que? Eu só preciso calcular y, porque é onde é o sentido que está a minha única incógnita. Então vai ser 1 mais F5 igual a zero. Quem é F5? Menos 1. Se é negativo, compressão. O comprimento da barra a gente já tinha determinado anteriormente, então pronto. Ó. Eu já tenho aqui ó, o N0, já tenho o N1, então eu já posso preencher essas duas tabelas. Aqui, ó, faço a formulazinha aqui, aplico a multiplicação e o somatório vai me dar o valor de menos 109 e o outro 13,51. Então vamos lá, deixa eu pegar esse resuminho, vou botar para cá, tá vendo? Para pegar os somatórios aqui, vamos determinar quem é meu delta zero, que é o do meu caso zero. Vai ser o somatório N0, N1 e vezes L. Aqui, ó. É esse somatório aqui, não é isso?
Eu expliquei lá no início que o EA era constante para todas as barras, então ele não vai influenciar na conta. Então podemos deixar só como o somatório. Então quem é meu delta zero? Pronto, menos 109, 28, 225. Delta 1, mesma coisa. Desconsidero o EA, vai ser o somatório de N1 vezes N1 vezes L. Quem é? 13,51005. Então tá aqui. Já determinei delta 0 e delta 1. Agora é só pegar aquela primeira formulazinha que eu mostrei a vocês e jogar aqui, ó. Menos 109, RVC aqui, que é a reação que a gente vai encontrar agora, vezes o delta 1, que é o deslocamento unitário. Então vamos supor, se RVC for 5, certo? Tiver que dar 5, vai ser 5 vezes o deslocamento unitário. Se ele deslocou 13,51 para cima com uma carga unitária, se, por exemplo, a RBC for 10, ela vai deslocar 10 vezes esse valor. Então, na verdade, a gente não sabe quem é RVC, a gente vai descobrir agora. Aqui, ó, só arrumei aqui, joguei 109 para o outro lado. Então, eu divido por 13 e acho o valor de RVC aqui de 8,09. Meio caminho andado. A gente já achou aquele apoio, a reação daquele apoio que estava tornando a nossa, que tornou a nossa treliça hiperestática. Então, se a gente for lá agora, ó, a gente substitui, ó, tá vendo? Essa aqui é a minha treliça original. Aqui, ó, eu tenho o apoio aqui também em C, tá vendo? Só que eu já sei o valor de RVC, a gente já calculou, a gente conseguiu determinar. Então agora fica fácil, por quê? Porque eu só tenho uma, duas, três incógnitas. Consigo resolver. Somatório de momento, ó. Vou pegar aqui, ó, menos 2 está no sentido, vai gerar a estrutura no sentido horário, vezes a distância, que é 2, menos 5 vezes 4 metros, mais, agora o RHB, ele vai gerar em sentido anti-horário, então é mais, vezes 1,5, mais RVC, vezes quanto? Qual é a distância de RVC para A? 2. Então tá aqui, tá? Bom, RVC, eu peguei esse RHB aqui, joguei para cá, deixei no início, fazendo essa conta aqui, me deu menos 24, mais quem é RVC? Vezes 2. Então eu tenho aqui, ó, 2 vezes 8,09. Só fazer conta agora, jogo para lá, divido e acho o valor de RHB igual a 5,21. Pronto. Somatório de força em X, RHB menos RHA. RHB eu já determinei aqui, ó. Então fica 5,21. Jogo para lá, RHA, mesmo valor, 5,21. Já posso escrever ele aqui. E RVA vai ser o somatório de força em Y que vai determinar. Eu tenho menos 2, menos 5 aqui, ó, dessas duas forças aqui indo para baixo, mais RVA, na verdade, menos RVA, RVA está para baixo, e eu vou ter aqui RVC para combater, para cima, positivo. Reparem que, como é que eu sei que RVA está para baixo, para cima, enfim. Quanto que eu tenho descendo aqui? 5 mais 2, 7. Subindo, eu tenho 8,09. Então eu tenho mais subindo. Então ela vai ficar descompensada. Então, como o somatório tem que ser zero, eu já sei que meu RVA está para baixo, justamente para atuar com essas duas forças aqui, para compensar RVC. Então, por isso que o RVA é negativo, está para baixo. Substituindo aí o valor, a única incógnita que fica é o RVA, que ele é no valor de 1,09. Então acabou. A gente conseguiu determinar aí o valor da reação em C, em B, em A, daquela nossa treliça hiperestática. Bom, no mais é isso. Quem tiver alguma dúvida aí, algum esclarecimento, pode mandar um e-mail para mim e se inscreva aí no canal, que toda semana eu vou ver se eu consigo postar
um novo vídeo para a gente continuar aí nossos estudos, beleza? Obrigado, até o próximo.